A CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, defendeu, durante a audiência pública do Ministério da Agricultura na semana passada, a manutenção do teor de umidade da soja em 14% como padrão de classificação do grão. No novo texto do Regulamento Técnico da Soja, o Ministério da Agricultura reduz o teor de umidade de 14% para 13%. Parece pouco, mas você vai ver que não é tão pouco assim. De Brasília, as informações de Flávia Rabelo. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo. O grão, segundo a Conab, domina as exportações para mercados internacionais, principalmente para a China. Nesta audiência na Câmara Federal, promovida pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, os participantes debateram a nova versão do regulamento do governo, que pretende mudar de 14% para 13% o teor de umidade para o grão. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, durante o debate, foi contra a portaria, alegando prejuízos para o produtor rural. O padrão de umidade da soja brasileira sempre foi 14%, desde os anos 60, quando se começou a plantar soja aqui no Brasil. Nunca tivemos nenhum problema para vender soja no exterior ou até para a indústria nacional. Agora, esse novo padrão que está sendo discutido pelo Ministério da Agricultura está propondo um padrão de umidade de 13%. Nós não podemos aceitar isso sem uma grande negociação, porque esse volume menor de soja para vender, esta quebra no peso da soja, quando se reduz a umidade de 14% para 13%, é muito significativa e vai vir direto para o bolso do produtor, que vai perder renda na veia. Então, foi por isso que nós nos retiramos das negociações, pelo menos por enquanto, porque o produtor brasileiro não pode aceitar mais essa penalização. De Brasília, Flávia Rabelo. João Pedro, é perseguição, é uma impressão, teoria da conspiração, o que é isso? Olha, é um negócio meio absurdo. O chinês vê da graças a Deus de estar o produtor brasileiro produzindo soja, senão eles estariam pagando hoje soja a 18, 19 dólares por bushel, e estão pagando menos de 12 por gasto do Brasil. O Brasil colocou esse produto para o mercado, e o chinês é o grande comprador nosso. Parece que é o chinês que estava pressionando o mapa para ver essa redução. Lógico que vai dar prejuízo para o produtor, vai ter mais, ou ele vai deixar mais tempo a soja para colher, vai esperar secar um pouco mais no campo, e aí corre risco de perder mais com vagem que se abre, que grãos caem no chão, ou gastar mais energia para baixar a umidade de 14 para 13. Coisa que nunca foi cogitado isso. Nós estamos há 60 anos no mercado, hoje somos o maior exportador de soja do planeta e ninguém questionou isso aí, nunca deu problema. Ninguém falou, chegou aqui um navio mofado por causa da umidade. Não, porque o pessoal entrega produto 14%, navega 15, 20, 30 dias no mar aí, não tem nenhum problema. Isso é complicado. E quem está reclamando é o chinês. O chinês fosse ver, comparar a nossa pegada, eles estão hoje muito preocupados com algo chamado pegada de carbono. Se eles forem comparar a produção brasileira, que não usa adubo nitrogenado na soja, praticamente é zero, comparar com os americanos que adubo com ureia, tem que botar ureia na lavoura de soja dele, ou algum amônia, algum outro produto nitrogenado, o resíduo que fica nessas lavouras dos Estados Unidos vira óxido nitroso. É 250 vezes mais danoso ao meio ambiente que o CO2. Então, eles têm que comparar a maneira que nós produzimos. Nós estamos partindo para uma agricultura cada vez mais regenerativa. Os bioinsumos estão sendo muito usados. Né? Bioinsumos, remineralizadores, fosfatos naturais, silicatos de potássio sem cloro. Isso aqui que eles fazem, ativam a vida no solo. O que o solo tem? O solo tem 3/4 do carbono que tem no planeta. 3/4 está no solo, 1/4 está na atmosfera. Então, isso o chinês tinha que estar olhando, vendo que, olha, o Brasil é um exemplo em termos de energia sustentável, em termos de agricultura regenerativa, em termos de teores de proteína. A Argentina comprava soja aqui do Mato Grosso do Sul
para melhorar, fazer um blend com a soja deles para melhorar o teor de proteína, que não ia dar 40, 41, vai para 43, 44 com a nossa soja. Então nós temos mais proteína, nós temos mais óleo, nós temos uma agricultura regenerativa, não usamos nitrogênio na soja, ou seja, tem um somatório de fatores e os caras vêm complicar, querendo baixar de 14 para 13. É mais um ônus para o produtor num momento ruim, que ele vem de uma safra mal comercializada, na safra 22, 23, está plantando uma safra 24, 23. Atrasada, né, João Pedro? Atrasada, com seca, com problema de replantio, com uma série de problemas, colocar isso na pauta. Eu acho que a CNA está correta, ela tem que questionar mesmo. Não há lógica nessa pretensão não sei se são importadores ou quem chineses que estão querendo baixar. Isso só vai atrapalhar. E eles deveriam reconhecer isso, que se não fosse o Brasil, eles estariam pagando 50%, 40%, 50% a mais na soja deles. Nós, os brasileiros, que estão entregando soja a 11, 12 dólares o bushel para eles lá, e com soja com qualidade, com teor de proteína, com pegada de carbono muito baixa comparado com nossos concorrentes, especialmente os americanos. João Pedro, o ano está terminando com uma série de eventos, uma série de fatos que mostram, como esse, né? Esse da redução, né? Já faz parte das normas já do Ministério, redução do teor de umidade, uma série de eventos que batem de frente com o setor de produção. 2023 tem sido um ano difícil para o produtor, além das dificuldades que você tem, as notícias, as opiniões, as decisões políticas, todas elas contrárias aos interesses da classe de produção. Não são interesses a ponto de chamar o produtor de interesseiro, não é isso. Interesse para que o produtor siga no seu papel de produzir com qualidade. Isso, a contrapartida não tem acontecido. E eu estou falando isso, João Pedro, até para complementar o que você está dizendo sobre essa redução, né, do teor de umidade, agora com o Enem. Hoje não se fala, hoje, segunda-feira, não se fala outra coisa no meio de produção rural, que não algumas questões do Enem ontem, batendo de frente com o agro. Eu vou até ler aqui, me perdoe que eu vou pegar aqui uma das questões, João Pedro, que é o seguinte, vamos pegar rapidamente aqui, uma das questões diz o seguinte: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização, que é um termo que a gente não conhecia, pragatização, tornar praga, o que é isso? A pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Esse é o trecho de um livro que eles usaram para fazer perguntas. Aí nas perguntas eles dizem o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há. Eu confesso que nas respostas eu não saberia responder o que eles querem, qual resposta eles querem para considerar certa, João Pedro? Eles não têm resposta, eles fazem a questão ideológica, eles fazem uma lavagem cerebral. São milhões de brasileiros que fizeram o Enem ontem,
E é um absurdo que passasse no controle de quem vê essas provas, colocar esse monte de besteira. Porque se eles fossem, se esse cara que escreveu esse livro fosse conhecesse o Cerrado brasileiro há 40, 50 anos atrás, que não tinha nada, era uma terra sem produzir quase nada, não tinha produção, a terra ácida. Aí chegou a tecnologia gerada por brasileiros, pela Embrapa e outras entidades, transformou um solo que não era produtivo, nós criamos um solo de alta produtividade, que produz soja, produz milho, produz algodão, produz uma série de produtos que sustentam caras iguais a esse, pessoas iguais a essa que recebem, que são os parasitas da nação. Ele não conhece as cidades onde o agronegócio é mais forte. A cidade que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do país chama-se Sorriso, no Mato Grosso. Eu conheci Sorriso há uns 40, 50 anos atrás, não tinha nada. Hoje é uma potência. É uma cidade que tem hospital, tem educação, tem saúde, tem tudo. Tem uma sociedade que ela fornece, tem emprego, pleno emprego. Estão precisando de gente para poder trabalhar lá. Então, esses caras, essa ideologização é um absurdo. E é pior ainda, o ministro da Educação ou a equipe dele aceitar isso. Porque hoje, se o Brasil não está numa situação pior econômica, é graças a esse pessoal que produz ainda. Esse cara que bota esses 80 bilhões de dólares que nós temos superado na balança comercial, essas indústrias que estão no centro, grandes centros urbanos do Brasil, elas produzem para quem? Para atender grande parte do agronegócio. É máquina, é equipamentos, é fertilizantes, é defensivos, ou seja, é o que sustenta o Brasil. A grande parte vem do campo. E acontecem uns idiotas iguais a eles fazer umas perguntas desse tipo. Pois combatendo a mecanização, como se a mecanização fosse o grande vilão. Então tem que combater a internet também, tem que combater as mídias sociais, tem que combater o satélite, porque tudo isso é avanço. Se eles quisessem fazer tudo uma chacrinha aqui no Brasil, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na China, aconteceu, eles estariam importando alimentos, não teria recurso nem para importar alimentos ainda. Hoje, com a mecanização, nós estamos no primeiro lugar em soja, maior exportador de milho, grande exportador de frango e tal, porque nós temos condições de produzir, nós competimos, nós conseguimos cobrir o custo Brasil, que é o custo que nós pagamos de ter uma máquina pública ineficiente, uma máquina pública cara, que se endivida e cobra da sociedade cada vez mais impostos, porque nós produzimos. Então, hoje, esse pessoal que fez essa pergunta, eles vêm saber que os 209 milhões de brasileiros comem porque o Cerrado produz. E os 800 milhões de pessoas no planeta comem porque o Cerrado produz. Então, eles vêm ter essa consciência, mas não, são as pessoas que têm uma ideologia tacanha, não conseguem enxergar na frente e usam isso para fazer a cabeça da molecada, da meninada, que são inocentes, não têm ideia das besteiras que um cara desse faz. E não sei o que eu disse, que resposta que alguém vai dar, não tem lógica de responder a pergunta. Isso é uma resposta que eles querem ouvir. Eles acham mas está difícil achar o que eles querem ouvir, porque está muito complicado. Parece que a Frente Parlamentar está chamando o próprio ministro da Educação para ver dele o que eu... E é um cara que foi governador de estado, acho que o Camilo Santana, foi do Ceará, né? Foi um cara que, teoricamente, devia saber isso aí. O próprio Nordeste, hoje, com a produção de frutas, por exemplo, está se desenvolvendo uma parte graças à produção agrícola com tecnologia. Ou eles querem voltar a tempo de botar fogo na terra para poder preparar a terra. Eu não sei. Esses caras são tão ignorantes que é até perigoso eles pensar nisso mesmo. João Pedro, obrigado. Bom trabalho, Até amanhã, João. É lamentável que a gente tenha que conversar esse assunto. Lamentável, lamentável.